Há muito que eu tenho pensado sobre a sociedade e o escapismo. Eu poderia falar sobre como é a sociedade ocidental como um todo, mas eu acredito que é importante focar na sociedade brasileira. O brasileiro, até um tempo atrás, nunca se importou com política. O objetivo desse canal é dar continuidade a um conteúdo que eu recebi de graça. Começou com blogs masculinistas, na época em que os blogs eram populares. Blogs como o do Pobretão têm valor até hoje. Hoje mesmo você pode ir lá e ler alguns artigos dele, porque ele ajuda o brasileiro médio a se situar. É importante a gente informar as pessoas sobre aonde é que elas estão, porque o problema é que a maioria das pessoas vivem, principalmente os homens, eles vivem numa espécie de ilusão. Eles não fazem ideia de que estão muitas vezes numa situação horrível, uma situação terrível. E aí o que acontece? Eles ficam consumindo um conteúdo que eles não percebem que, acima de tudo, tem uma função específica na mente deles. A função é alienar, é deixar o indivíduo assim fora da realidade. Eu acredito que nesse país a questão financeira é uma das mais assim que a importância é aparente. Se você vai pegar hoje o valor do dólar, o que ele está custando, e você ir ver o salário mínimo, você vai perceber que a vida no Brasil está se tornando inviável. Ninguém pode viver bem com o salário mínimo. Se você pegar certas regiões aqui do país, só o aluguel já é o valor do salário mínimo. Comida também se tornou uma coisa extremamente cara, principalmente a carne. Talvez a proteína, o brasileiro ainda consiga comprar. Proteína não, o carboidrato, o brasileiro ainda consiga comprar em conta. Mas, por exemplo, carne, ovo, que é vital para qualquer dieta, essas coisas estão ficando cada vez mais caras. Vitaminas e verduras, legumes, também. Se você for pegar a dieta de um cara que faz uma dieta para emagrecer, você vai ver que o valor, muitas vezes, para uma pessoa, passa um salário mínimo, uma dieta ideal. Esse é o país que a gente está vivendo hoje. E é nesse cenário que o brasileiro está vivendo. Você vai estudar na escola pública, talvez quando você tiver com seus 17, 18 anos, você vai passar na universidade. Talvez você consiga um curso de engenharia. Talvez você até faça um FIES desse da vida para se endividar aí. E você sabe o que vai acontecer com a maioria das pessoas quando ela termina ali a faculdade pelos seus 23, 25 anos? Você sabe o que o mercado de trabalho vai oferecer para a maioria delas? Um salário mínimo e pouco. Esse é o Brasil de hoje. E é nesse cenário que a gente vê que o brasileiro, que até um tempo atrás nem ligava muito para a política, hoje ele entra nessa loucura de levar a política como se fosse um time, uma torcida de futebol. E ele não percebe que não importa se é direita, não importa hoje se é esquerda que está assumindo o poder. Não importa, porque a política tal qual é feita hoje é feita para dar uma boa vida para uma elite. A elite, não só dos políticos, mas do funcionário público. Não que haja nada errado em o país ter funcionários públicos, mas o Brasil hoje, se tornou um país assim tão insalubre que uma das únicas estratégias que uma pessoa tem para poder mudar de vida sem ser abrir uma empresa é o cara virar funcionário público. Um concurso hoje de uma polícia militar, por exemplo, que o cara vai ganhar ali o suficiente para ele conseguir ter uma vida, alguns até casam. Ou acontece o que a maioria desses fazem, né? 30 PAs, igual eu conheço, muitos. Chegam, passam, e aí o cara vira um bombeiro. O que acontece com esses caras? Pensão alimentícia atrás de pensão alimentícia. Por quê? Porque a mulher vê o cara e já sabe que ele pode ser um bom provedor. E aí o resultado todo mundo sabe o que é. Olha, hoje, nesse cenário, eu tenho percebido uma coisa que também é extremamente perigosa. Porque o jovem está cada vez mais afundado em algum tipo de escapismo. Uma vez eu estava pegando um ônibus desse lotado e você olha, sem querer, até porque não me interessa saber o que as pessoas andam fazendo, mas você acaba vendo ali o que o jovem está vendo no celular e você vê que o jovem está cada vez mais afundado em, por exemplo, cultura pop do Oriente, animes, aquela coisa louca da cultura coreana. As meninas assistem muito aquela cultura pop lá
que é doentio, né? Vamos ser bem sinceros. Você vai ver como é que é a sociedade coreana hoje, você vê que é terrível. E é esse tipo de conteúdo que está sendo consumido aqui no Ocidente aqui. Veja, não tem nada de errado em você consumir seu anime, não tem nada de errado você ter seus hobbies, mas quando você vê o jovem hoje, o jovem brasileiro, consumindo tanto, mas tanto, isso é sinal de que tem alguma coisa diferente aí. Isso é sinal de que a coisa tem um outro papel aí, bem a mais que isso aí tudo. O jovem, ele tá adotando um escapismo. Isso é uma forma do cara fugir mesmo da realidade. E você sabe por que todos eles fogem? Porque eles são criados assim. Eles nascem numa casa, provavelmente alguns têm sorte, nascem numa boa família, outros não, a maioria provavelmente não nasce num ambiente não tão interessante. E aí, desde novo, ele é educado na frente de uma televisão. Hoje em dia é o celular, bota o celular na mão da criança. E não tem nada de errado em usar tecnologia, não tem nada usado a isso. Mas a cultura hoje do brasileiro, ele fica cada vez mais afundado nessas coisas, numa espécie de escapismo. Porque se ele para e ele olha em volta, ele percebe que a sociedade é uma merda, o governo não tá nem aí pra ele. Na verdade, ele é um fantoche do governo por ficar aí brigando e fazendo campanha política na internet pra uma pessoa que não tá nem aí. Quando chega lá, sabe que o sistema é outro, é feito justamente para sustentar as elites. Primeiro escalão o governo mesmo, segundo escalão os funcionários públicos. Lembrando, não tem nada de errado em um país ter funcionário público nem político. Estou falando aqui da realidade brasileira, o quanto que isso aqui se tornou uma coisa doente. E aí ele vai parar e ele vai perceber que muitas vezes a família dele é uma merda. Ele vive um clima de merda na casa dele. Os amigos dele, às vezes o círculo social dele é um círculo social que deixa ele para baixo. A cultura que tem aí, que ele consome, é uma coisa ruim. Os relacionamentos são tóxicos. E aí ele percebe que ele tá na merda. Veja, não tem nada de errado em consumir essas coisas. Mas quando você vê o jovem tão vidrado, tão intoxicado, que chega uma hora que ele desliga dos próprios problemas dele. E o perigo disso é que ele pode não perceber que está entrando em certas armadilhas. O cara acreditar hoje que o governo é amigo dele, que ele vai votar num político A ou B e que o Brasil vai melhorar, isso é um pensamento extremamente perigoso. Porque o que a gente sabe é que não vai. Não vai melhorar. Você pode ver, a política hoje, o cara ele começa a estudar economia, ele começa a entender como é que um governo se comporta. E quando eu falo estudar economia, eu não estou falando de o cara pegar qualquer tipo de livro, é estudar com uma certa seriedade, mas muitas vezes isso cobra dele um preço muito alto. Aprender matemática mesmo é um pré-requisito, sabe? Não que eu tenha nada contra ideias que escritores como Mises têm, mas se você não aprende a matemática, você restringe muito a sua literatura. Mas assim, não estamos falando de política, estamos falando que conforme o cara vai entendendo, ele vai entendendo que o governo, ele toma atitudes que vai desvalorizar o dinheiro do cidadão para poder, por questões políticas. E no fim das contas, hoje tudo depende do dólar. Por quê? Porque você vai comprar um eletrodoméstico, ele vem de fora. E aí o que acontece? Não importa se é o governo A, se é o governo B, se é o governo C, a política predomina e aí você vai criando uma sociedade assim, em que todo mundo fala que defende o trabalhador, mas vamos ser hoje sinceros. Quanto é que o dólar está valendo hoje e quanto é que um salário mínimo vale? Não existe isso de liberalismo por A, por B e tal. Essas são as coisas que vale a pena. O valor do dinheiro é o que você consegue comprar com ele. Então, se aí você vive num país em que a maioria das pessoas vivem algo em torno de um salário mínimo e uma simples televisão custa R$ 2.000, um carro custa... O preço de um carro no Brasil é inviável. Um carro no Brasil devia custar o quê? R$ 20.000? Custa o quê? 100 mil? Um carro que nem vale tanta coisa. Esse é o país de hoje. Esse é o país que o brasileiro está nessa situação. E é sobre isso que a gente está falando. Não que a gente quer defender A ou B, não que a pessoa não tenha que ter uma visão
importante, mas é importante que a pessoa entenda que hoje tudo conspira contra o jovem.